Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à maior estação ferroviária italiana e a quinta maior da Europa. Sejam bem-vindos a Roma Termini. Pessoal, hoje estamos aqui na capital italiana e vamos mostrar para vocês um pouco dessa que é a maior estação aqui da Itália, um ponto fundamental de conexão ferroviária e também para quem chega no aeroporto Fiumicino, tem um trem que liga aqui até a estação central aqui de Roma e daqui você desbrava toda a Itália. Aqui, além de ser tão movimentado com a quantidade de trens e destinos aqui pela Regione Lazio e por toda a Itália, é também um local super movimentado de pessoas. Para quem não conhece a cidade de Roma, o Coliseu, aquela parte mais arqueológica, ela fica numa parte mais baixa aqui da cidade. Então, esse local, antigamente, e bota antigamente nisso, no tempo do Império Romano e por aí vai, eles fizeram aqui as suas termas. A gente sempre vai e volta com esse papo de termas com vocês, porque gostamos muito. Com o passar dos anos, as águas foram secando, o local foi desmantelado. Mas a estação, ela homenageia essas termas, por isso o nome Roma Termini. Olha só que interessante, parece até terminal de trens, mas não, tem a ver com as termas. Esse local bastante sugestivo, que ainda podemos ver algumas ruínas dessas termas aqui nas redondezas, isso é bastante interessante. A área circunstante aqui, ela tem muitos hotéis bons e ruins, e já ficamos hospedados aqui. É uma área que nós recomendamos que vocês evitem na sua primeira hospedagem, porque é um contato diferente aqui com a cidade de Roma. Recomendamos outros bairros, como Trastevere, ou áreas mais centrais aqui da cidade. A estação, ela é servida com diversas linhas de transporte que elas acabam aqui, sejam as linhas de tram, ônibus e um metrô. Aqui também são muitos os táxis. Enfim, você é muito bem servido aqui com relação ao transporte. A estação começou a ser concebida já nos tempos do Estado Pontifício. Isso, aliás, é um tema que nós queremos abordar futuramente com vocês. Mas em uma grande parte da Itália havia um Estado regido pelos papas, pela Igreja Católica. Por isso que a Igreja Católica ainda tem o Vaticano ali como um microespaço, um micropaís, porque isso se estendia do centro Itália até o norte. Por exemplo, a cidade que nós moramos, Bolonha, fazia parte também do Estado papal. Isso durou até a unificação italiana. Mas antes mesmo da unificação, eles já tinham duas linhas ali onde está o Vaticano, umas linhas que serviam a eles mesmos. Então havia uma pressão popular para que se criasse uma estação maior. Então, por interesses imobiliários, se pensou, isso o Vaticano, se pensou em realizar uma estação aqui nessa área onde não tinha praticamente nada, é uma área mais agrícola. Mas essa estação que vocês estão vendo aqui, propriamente dita, ela foi planejada no ano de 1939 e realizada, inaugurada no ano de 1950, pós Segunda Guerra Mundial. E eles fizeram uma estação portentosa. Ela tem um estilo racionalista, que nós sempre falamos para vocês. O que nós vemos hoje é uma série de reestruturações que foram feitas durante o tempo e outras modernizações, como essa ampla área aqui, que é uma praça de alimentação. Então, essa estação tem dimensões gigantescas, lembra uma construção do Império Romano, porque ele tem, além dessas linhas, né, de ônibus, de metrô, etc. e tal, tem também linhas que servem os trens regionais, aqui mesmo na Regione Lazio e outras regiões aqui circunstantes. São os trens que você não precisa comprar antecipadamente, você pode ir na bilheteria, comprar via aplicativo, que você vai pagar o mesmo preço e a mesma tarifa. Ou então, pegar um trem de alta velocidade. Aqui, a estação de Roma Termini é servida pelos trens de alta velocidade Frecciarossa, que é uma subdivisão da Trenitalia, a companhia Italo, que é uma companhia privada, onde você pode pegar trens também por toda a Itália, às vezes por preços um pouco melhores, e também
outras companhias internacionais que aportam aqui, como a companhia austríaca OBB, que você pode pegar um trem aqui e ir parar lá em Viena ou então em Munique, na Alemanha. Aqui é uma gama de transporte público e especialmente ferroviário. Aqui é um local fascinante para quem gosta do mundo dos trens. Tudo acontece aqui na maior estação italiana. Então a estação ela é dividida em vários corredores. Nesses corredores vocês podem encontrar todo tipo de comércio, desde roupas, livros, objetos de decoração, lembranças. Não dá para eu citar todos os comércios que tem aqui, realmente é uma gama imensa, mas principalmente os comércios ligados à gastronomia, bares, restaurantes, lanchonetes. Então aqui você pode fazer uma boa conexão ferroviária, uma espera para outros trens, como nós estamos fazendo agora. Nesse momento estamos fazendo uma conexão entre o sul italiano e o norte, onde nós moramos atualmente. Então vamos pegar um trem aqui daqui a pouco e estamos batendo esse papo com vocês. Então aqui é extremamente bem servido para várias regiões italianas, um local muito bom para você continuar a sua viagem a partir de Roma. Quem chega aqui a primeira vez pode ficar assustado, ficar um pouco confuso e pensar assim: nossa, o que será das outras estações aqui na Itália? Mas essa aqui é a maior, pessoal. É a quinta maior também fluxo ferroviário de toda a Europa. Então, o movimento é muito grande aqui. Um movimento semelhante, vocês só encontram mesmo lá em Milano, mas um pouco menor. Depois tem Torino, Porta Nova, que é já bem menor. Então essa aqui é a maior de todas, não tem nada maior do que isso. Enquanto está saindo um trem aqui, vocês acompanhando. Então, apesar do tamanho, ela é bem organizada nas suas sinalizações. Também os funcionários estão sempre prontos aqui para qualquer dúvida. Não tem erro, né? Você observa qual plataforma que o seu trem vai sair, confere o horário, o local de destino, vai batendo essas informações que você encontra a sua plataforma correta e embarca para o seu destino. Aqui é um ponto muito facilitado também para se alcançar o aeroporto de Fiumicino, já que há um trem aqui chamado de Leonardo Express e você se conecta até o aeroporto na maior facilidade. Então pensem em pegar esse trem, o Leonardo Express, que é a melhor maneira de vocês chegarem aqui até o centro de Roma e também a mais econômica. O fluxo dos trens de alta velocidade vem aumentando na Itália e na Europa. É um plano europeu de conectar vários países através das linhas ferroviárias de alta velocidade. Essa aqui é uma linha importante que liga o sul ao norte. Os trens alcançam cerca de 300 km horários, quando não viajam na média de 250 km horários. Então, essa linha aqui é uma linha mesmo de alta velocidade. A próxima estação aqui é Roma Tiburtina, depois Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale, e ali de Bologna Centrale, que é um ponto importantíssimo, os trens eles vão ou para Milano, ramo Torino, ou para Ferrara, Padova, ramo Venezia. Para vocês verem como esse local é conectado, são trens de alta velocidade a todo instante. Hoje, a Espanha conta com a maior quilometragem de trens de alta velocidade. Quanto à oferta em si, eu acho que a Itália tem uma das maiores frequências. A linha principal aqui, o que se conta de mais importante, é a linha que liga Milano Centrale a Roma Termini. Muitos trens viajam direto, sem parar nem em Bolonha, nem em Firenze. Então a viagem é muito rápida. Vocês estão vendo aí na tela o tempo exato. Essa conexão entre Roma e Milano, eu acho que chegam a 60 trens por aí, de alta velocidade. A oferta é imensa, pessoal. Então nada melhor do que explorar a Itália ou a Europa através dos trens de alta velocidade. Você vai viajar de maneira muito mais inteligente, muitas vezes mais econômica e muito mais sustentável. Além disso, você vai viajar na maior tranquilidade em trens que contam com restaurantes, bares, inúmeros banheiros, né? Vale se dizer, porque o avião, por exemplo, é aquela coisa limitada. Além disso, você tem espaço para malas grandes também, se bem que nós não recomendamos malas gigantescas para o seu conforto, mas isso é outra história. Mas é possível também
viajar com mais bagagens. É possível viajar também com o seu cachorro, com a sua bicicleta. Então tudo é mais facilitado e mais inteligente na viagem de trem de alta velocidade, principalmente na ligação das grandes cidades italianas ou das cidades mais turísticas ou aquelas mais conhecidas no mapa. E aí, a partir de alguns pontos, vocês podem viajar com os trens regionais para alcançar destinos que, obviamente, os trens de velocidade não alcançam, porque senão eles seriam trens normais. Então são muito importantes essas conexões entre o trem de alta velocidade e os trens regionais. Basta pesquisar no site da Trenitalia, no site da Italo, em outros sites especializados também, que vocês vão encontrar com certeza o melhor destino. Nesse tempo do vídeo já chegaram trens regionais de alta velocidade. A vida transcorre aqui na Itália. Pessoal, lembrando que a cidade de Roma, capital do país, aqui tem outras estações também que são servidas através dos trens regionais. No entanto, como eu disse, os trens de alta velocidade são servidos em duas estações, Roma Termini e Roma Tiburtina, onde você pode fazer de repente uma conexão para outras partes aqui também da Regione Lazio. Vale-se dizer que são muitos trabalhos futuros aqui para a implementação de novas linhas, melhorias, como a linha entre Roma e Bari, que vai ser abreviada em apenas 2 horas, pessoal. Sensacional! Além de outros trabalhos aqui que estão sendo feitos a todo vapor, onde hoje os trens de alta velocidade aqui na Itália são considerados referências. Inclusive o Frecciarossa, a companhia, opera lá dentro da Espanha também com o nome Irio, com esses equipamentos dos mais modernos aqui dentro da Europa, para vocês verem a eficiência da rede ferroviária de alta velocidade italiana. Eu já viajei lá na Espanha e comprovo a alta qualidade da Irio. Recomendo. Não tem um código aqui de cupom Felipe 2025, nada. Só estou recomendando para vocês, quando estiverem na Espanha, procurem a Irio. São os trens mais novos de alta velocidade. Um serviço impecável, até melhor do que o serviço aqui no geral. É bem interessante. Nós estamos aqui passando algo para vocês que nós usufruímos. Não estamos falando de algo que é uma peça de ficção ou falarmos aqui só para alcançar cliques de algo que a gente não usa, não sabe nem o que dizer. Isso é algo que faz parte daqui da nossa vida. Então foi com grande prazer que nós passamos aqui esse vídeo em Roma Termini, um vídeo da maior estação ferroviária italiana, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam o vídeo, deem o seu like, compartilhem também esse material e também sejam membros aqui do canal e recebam o passaporte Andiamo, como nesse vídeo, que nós vamos preparar um material extra para vocês, com alguns links para que vocês conheçam ainda mais sobre o tema que nós estamos falando. Inclusive, vamos indicar um aplicativo que nós utilizamos aqui cotidianamente para a procura e também para a visualização se o trem está com atraso ou não, outras conexões. É um aplicativo muito bom. É isso, pessoal. Agora vamos lá pegar o trem de verdade. Muito obrigado a todos e grazie mille. Vamos lá, Elisa, senão a gente vai perder o trem. Os trens de alta velocidade, eles são muito mais compridos do que os trens regionais. Então, é importante se certificar qual é o número da sua carroça, qual é o número do seu vagão, para você não perder tempo também na hora que você for encontrar o seu local. Normalmente nas estações eles colocam ali um indicador digital onde você pode visualizar qual é o número do seu vagão. Mas aqui em Roma Termini, que é a maior estação, eu não vi esse indicador, olha só. Mas isso você encontra mesmo em estações menores. O fato é que cada trem desse carrega de 500 a 700 pessoas, muito maior do que um avião. Então o fluxo é constante e enorme aqui. Olha como é legal isso aqui para o transporte, para a economia e a oportunidade que todos nós temos de viajar nessas maravilhas.